Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Jaque e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre a potenciação, que são aqueles números elevados a outros numerozinhos. Nesse segundo vídeo nós veremos alguns casos particulares da potenciação e que facilitam muito a nossa vida na hora de resolver algum cálculo. Bora lá? Vamos agora continuar vendo sobre potenciação, que como a gente já viu no outro vídeo, tem esse formato aqui, em que eu tenho uma base elevado a um expoente. Agora nós vamos ver alguns casos particulares, daqueles que a gente bate o olho e já sabe como fazer, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro caso. Eu tenho uma potência com expoente zero. Então, a elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Segundo, potência com expoente unitário. Então, eu tenho um A elevado a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Terceiro, potência com expoente negativo. Esse aqui é muito importante, tá? Se eu tenho um A elevado a menos N, é a mesma coisa que eu escrever 1 dividido por A elevado a N. Então, sempre que eu troco de lado, ou jogo lá para cima, ou jogo para baixo, o sinal do expoente muda, beleza? Quarto, potência com expoente racional. Então, eu vou ter uma potência com expoente fracionário, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um A elevado a N sobre M. Então, eu vou manter esse A elevado a N e esse M vai jogar lá para fora como índice da raiz, beleza? E por último, eu tenho uma potência agora base 10. Se eu tenho 10 elevado a N, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 e na sequência eu vou copiar o número de zeros que tem aqui no meu expoente. Por exemplo, se eu tenho um 10 elevado a 2, eu vou copiar 1 e vou escrever 2 zeros. 10 elevado a 2 eu sei que é 100, beleza? Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 dividido por A elevado a 7. Cai nesse caso aqui. Então eu posso passar essa potência aqui para o lado de cima. Vou fazer isso então, vou ter um A elevado a 7. Só que como eu joguei ela lá para cima, eu preciso mudar o sinal desse meu expoente. Então, isso aqui está positivo, eu venho para cá como um negativo. Então, A elevado a menos 7. Aqui, na letra B, eu tenho uma raiz. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar o que eu tenho aqui dentro, essa minha potência, A elevado a 3, só que agora essa potência aqui, esse expoente, eu vou dividir pelo índice da raiz. Então, dividido por 2. Beleza? Na letra C, eu tenho 20 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Mas vamos entender por que isso acontece. Então, eu vou colocar aqui embaixo 20 elevado a 0, tá? A gente vai ter que relembrar das regrinhas do vídeo passado. Eu vou escrever o seguinte, 20 elevado a 1 dividido por 20 elevado a 1. Lembra lá que se eu tenho bases iguais e uma divisão, eu vou subtrair os expoentes? Então, aqui, base igual, copiei a base. Vou subtrair os expoentes, 1 menos 1, que é 0. Beleza, né? É a mesma coisa. Eu vou escrever isso aqui diferente, então, em que eu tenho 20 dividido por 20, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Se eu tenho 20 dividido por 20 ou 2 dividido por 2, isso aqui é igual a 1, beleza? Então, por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1. Vamos lá para a nossa letra D, em que eu tenho 20 elevado a 1, que é sempre o próprio número, né? 20. Na letra E, eu tenho 10 elevado a 5. Então, vem aqui no nosso último caso. Eu vou colocar o número 1 aqui e vou copiar a quantidade de zeros. Então, aqui eu tenho 5
1, 2, 3, 4, 5 zeros. Beleza? Esse aqui é bem tranquilinho. Vamos aqui para nossa letra F, então. Vamos relembrar as outras regrinhas lá. Aqui eu tenho mesma base. Então, eu vou copiar essa base e vou operar aqui com os expoentes. Se eu tenho uma divisão, eu preciso subtrair os expoentes. Os dois são negativos, então eu vou colocar aqui um parênteses para a gente não se perder, tá? Lembra lá da regra de sinais? Então, se eu tenho menos e menos, é a mesma coisa que eu ter um mais. Menos com menos é mais. Se vocês não lembram, voltem lá no vídeo e vejam as regras de sinais para multiplicação e divisão, beleza? Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa que eu ter menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 é menos 2. Se eu tenho um expoente negativo, eu posso escrever isso dessa forma. Troquei o sinal de menos 2, foi para mais 2. Agora, vamos resolver isso aqui. 2 elevado a 2, que é 4. Posso deixar dessa forma? Posso. Eu posso escrever como decimal. 1 dividido por 4 é 0,25. Tranquilo? Agora, aqui a gente tem uma raiz. Vamos escrever isso aqui no formato de potência. Então, eu vou continuar com esse 3 elevado a 4, só que esse expoente agora eu vou dividir pelo índice, que é 2. Fazer essa operação aqui, eu vou ter 3. 4 dividido por 2, que é 2. E 3 elevado a 2, que é 9. Beleza? Letra H, então. Aqui eu tenho 5 elevado a 5 dividido por 125. Então, pessoal, essa parcela aqui, eu vou transformar para uma potência com base 5 para eu conseguir fazer essa operação mais fácil. Como que eu faço isso? Eu preciso fatorar esse número aqui, tá? Se vocês não lembram de fatoração, voltem lá no MMC que a gente faz fatoração dos números, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, vou continuar com esse 5 elevado a 5 dividido. 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Eu consegui isso fatorando, tá? E agora eu tenho base igual. Uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou copiar essa base. 5 menos 3, que é 2. 5 elevado a 2, que é 25. Beleza? Por isso a importância da gente aprender a lidar com potenciação, porque foi bem mais fácil do que eu fazer esse 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dividido por 125. Ia ficar um número gigantesco, né? Usando potência, a gente chegou num valor bem mais rápido. Então, aqui na nossa letra I, eu vou fazer o seguinte. Lembra lá da regrinha, né? Da aula passada, que se eu tenho uma potência de um quociente, eu vou passar essa potência para os dois valores. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Vou colocar essa multiplicação aqui, que é, agora aqui eu tenho de novo uma potência de um quociente. Vou passar essa potência para os dois valores, então aqui eu tenho 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Beleza, né? É o seguinte, esse valor aqui de 3 elevado a 3, ele tá embaixo. Se eu jogar ele para cima, ele vai vir com um número negativo, né? Porque eu tenho aqui é a mesma coisa que eu fazer essa divisão aqui, ó. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso escrever tudo isso junto, tá? Então, 3 elevado a 3 é 2, 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar os termos que eu consigo, tá? Então, se eu tenho um 3 elevado a 2 dividido por um 3 elevado a 3, fazer 2 menos 3, né? Então, fazer o seguinte, se aqui eu tirei 2 e aqui eu também tirei 2, eu ainda vou ficar com 1 aqui e aqui eu vou ficar com 0, beleza? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu não preciso copiar ele aqui mais. Eu vou deixar só o 2 elevado a 3. Aqui eu vou continuar com 3 elevado a 1, que é 3. E aqui, 5 elevado a 2. Beleza?
Agora, vamos continuar isso aqui, depois de feitas as simplificações. Aqui eu não consigo mais simplificar nada, já estão todos eles com base de número primo, tá? Então, eu não consigo mais simplificar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar esses expoentes aqui. Então, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Aqui eu vou deixar esse 13 e vou fazer o seguinte. 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, né? É 25. Então, aqui eu vou ter um 8 dividido por 3 vezes 25 é 75. A minha resposta pode terminar por aqui, para eu não escrever um decimal que seja muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha aqui embaixo. Também se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receberem notificação sempre que o vídeo for postado. Até o próximo vídeo!